Olá a todos, tudo bem? Trago aqui mais uma experiência que foi enviada para mim, né? Ela pediu para não ser identificada, então eu vou colocar o pseudonome de Menina da Bahia, tá bom? Então quando eu falar assim é porque foi ela que enviou e ela falou que vai enviar mais experiências, tá bom? Vamos lá então. Boa noite, meu amigo. Como é que você tá? Aqui em Salvador, muita chuva hoje, viu? Muita chuva mesmo. Vou deixar bem claro que eu não cresci em meios religiosos, nunca frequentei a igreja, vou ser sincera, nem sei como se inicia uma missa. Hoje, de vez em quando, eu vou e não sou batizada, só para você ter essa avaliação, fazer essa avaliação, que eu nunca tive acompanhamento religioso. Na minha fase entre criança e adolescente, eu nunca criei em nada, vou ser muito sincera, nunca criei em nada. E ainda ressaltava o seguinte, que eu só acreditava em Deus porque eu ouvia falar e ainda dizia: morreu, acabou. Quando criança, vou ser muito sincera, eu costumo dizer hoje, na fase adulta, que eu não tinha raciocínio, nem lógico, nem pensava. O meu instinto a pensar ficou assim guardado por um momento para eu não pensar. Eu não pensava em muita coisa. A única coisa que eu pensava era um dia ter condições para proporcionar à minha família uma condição de vida melhor a que nós vivíamos. Mas não tinha pensamentos filosóficos, não tinha essa. Eu vou falar a verdade. Essas experiências ocorreram agora, fase adulta, aos 50 anos. Imagine você, a aproximação dos 50 anos. Abriu-se um leque de informações, informações essa que eu, até hoje, busco incessantemente, sabe? Como se eu estivesse tentando recuperar o tempo perdido. Mas creio eu que essa sensibilidade existia. Eu tento identificar algumas coisas, algumas sensações, tento aprender através da internet que está aí para proporcionar muitas, muitas coisas boas, como sua live, e tento de alguma forma ter esse acesso, o que realmente acontece comigo e por que acontece. Aí eu vou garimpando, e você foi um dos garimpos. E o que mais me chamou a atenção foi o seu relato em relação ao índio, entendeu? Eu disse, meu Deus, é isso aí. Há 28 anos, mais ou menos, meu pai teve AVC. Eu era casada, morava aqui em Salvador e ele morava no interior. Ele teve AVC, foi um AVC muito forte. Um dos últimos AVC que ele teve foi muito forte. Tinha, eu tinha mais ou menos uns 22 anos na época, e mesmo assim eu trouxe ele para a cidade, fiz de tudo para ele ser internado, mas o AVC dele foi um AVC muito forte, o qual ele ficou sem movimentos, sem falar, e a cada dia foi debilitando e o hospital deu alta, porque sabia que não tinha mais recurso. Aí liberou. Depois de passar quase um mês no hospital, o hospital liberou para passar os últimos dias em casa. Aí ele foi para minha casa, onde fiquei cuidando dele e dando todo o meu suporte. Mas chegou um momento, por condição financeira, eu não consegui mantê-lo. Inclusive, eu tive também a ajuda da minha mãe e do meu irmão na época. Eu usei todos os recursos possíveis da época e eu usei muito mais do que o recurso, eu usei o amor.
Hoje, se alguém me perguntar se eu já tive alguma atitude de amor, eu vou dizer, foi um momento que eu passei com meu pai tentando fazer com que a medicina curasse ele. Foi um dos momentos que eu descobri o que é o amor. E toda vez que alguém me vir a me perguntar se eu tenho algum exemplo de amor, eu direi. Um dos foi o momento em que o meu pai mais precisou de um carinho, de uma atenção, de um socorro, e esse momento eu estava presente ali e pude dar o que eu tinha. E o que eu tinha era o amor. Eu não consegui mantê-lo porque a escara já tinha tomado uma parte da nádega dele e foi um momento muito, mas muito, muito difícil. Ele já não falava, não fazia xixi, enfim, estava com os órgãos quase paralisados. E o hospital, já que o hospital tinha dispensado, o hospital nenhum queria mais recebê-lo, nenhum. Foi uma tarde assim que eu liguei para todos os hospitais nenhum, não tinha vaga em nenhum. E naquela época não tinha o SUS, não tinha assim a ambulância como tem hoje para prestar socorro, não tinha. Aí eu, muito cansada, eu estava praticamente sem forças para andar, sem forças para andar. Foi numa sexta-feira, num fim de tarde, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não tinha mais o que fazer. Ver aquela pessoa que você tanto ama definhando e você sem poder fazer nada. Foi num fim de tarde de sexta-feira que eu fui no hospital Irmã Dulce, que só para fazer uma ressalva, é um hospital muito cheio. E para alguém conseguir ser internado lá, tem que ter todo documento, tem que ter uma regulação, tem que ter todo um aparato, tem que ter transferência, tem que ter isso tudo. Vários procedimentos. Aí eu cheguei no final de tarde para saber como proceder e, e levar meu pai lá na segunda-feira, porque não dava para ficar mais com meu pai. Aí, assim que cheguei, vi uma porta. Eu fiquei do lado de fora, na grade, vi uma porta assim e vi um rapaz todo vestido de branco. E eu só sei que eu segurei na grade e pedi a ele, ô senhor, por favor, me ajude. Da grade tinha uma distância, me ajude. Aí ele disse, pois não. Aí eu disse, por favor, consiga um meio de internar meu pai aqui, porque eu não aguento mais. Aí ele não deixava eu falar, ele só dizia assim, traga a segunda-feira. Aí eu disse, não, senhor, o senhor tem que me ouvir, o senhor nem me ouviu direito, tá mandando eu trazer segunda-feira. Aí ele disse, traga a segunda-feira. Eu disse, mas preste atenção, eu passei um mês no Hospital Geral e eu sei como é isso, a gente pede uma coisa, até o médico mesmo disse que não falou nada com a gente, que não teve nem acesso a gente, que nem conhece a gente. Como é que a senhora está mandando eu trazer meu pai aqui nesse hospital segunda-feira, sem ter nenhum documento? Ele só dizia, traga segunda-feira. Eu disse, não é assim que a banda toca, não. Ainda usei esse artifício. O senhor não está entendendo o que eu estou falando, não? Eu estou falando algo sério. O senhor não sabe o que é passar um mês numa emergência. Ele sempre repetia, traga segunda-feira. Aí eu cheguei e disse a ele o seguinte, olhe bem, então me dê algum documento. Eu já passei por tanta coisa. O senhor me dê um documento que eu possa provar
que o Senhor mandou eu trazer meu pai, porque meu pai, para ele sair de dentro de casa, ele tem que sair carregado, nem condições de táxi, de trazer no táxi eu tenho. Como é que eu vou fazer esse transtorno todo e chegar aqui e eu não ter condições? Ele disse, traga segunda-feira. Aí eu disse, o senhor não vai me dar, né? Olha, se eu vir aqui e eu não conseguir, eu não respondo pelas minhas consequências. Ele dizia assim, ele disse, traga segunda-feira. Aí eu disse, tá bom, mas ao menos me diga como é o seu nome. Para vou ser muito sincera a você, nome, um Pedro, um Antônio, foi um nome, ele me deu o nome, eu não lembro que nome foi. Aí eu só sei que tá bom. Cheguei em casa, não tive nem condições de ir ao quarto ver meu pai. Tomei um banho, deitei muito cansada, enfim. Chegou a segunda-feira, na época chamei o meu ex-marido, conversei com algum dos vizinhos para auxiliar, colocar ele num carro, de modo que a gente conseguisse chegar até o hospital de Irmã Dulce. Enfim, o hospital de Irmã Dulce, só para você ter uma noção, todos os dias é lotado, não tem espaço nem para você passar. E há 28 anos, 27 anos, continuava do mesmo jeito que é hoje. Quando eu cheguei, vi aquela multidão toda, enfim, conseguimos colocar pai antes do portão, porque para entrar tem que ser liberado para entrar. Quando a gente chegou no portão, não, senhora, como é para entrar? Eu disse, não, ele vai ser internado. Aí eu só sei que num dessas verificações que o vigilante foi ver, a gente conseguiu correr, entrar com ele. Vem cá, e quando foi para aqui, ó, tem que pegar todos os documentos dessa senhora aqui, que ela disse que já vai internar. Cadê o documento da internação? Eu disse, não. Oxente, não, minha filha, para vir para aqui para internar, para fazer qualquer coisa, você tem que ser encaminhada. Quem te encaminhou? Eu disse, não, doutor. Que doutor? Então, vamos supor, doutor Pedro, que estava ali, atrás da grade. Como assim? Cadê o documento? Não, minha filha, tem que ter algum documento. Você não tem nada. Não, eu vivi aonde, quem, quando. Não, minha filha, aqui para internar só com toda a documentação, ele com todos os exames, tudo certinho. Eu disse, não, mas ele mandou. Eu só sei que é que resultou. Meu marido, na época, desmaiou. O pai desfaleceu na mesma hora. Fomos amparados ali, enfermeiros, enfim, meu marido ficou internado. Na mesma hora, internaram meu pai ficou lá até o dia do desencarne. E até hoje eu não sei quem foi aquele homem que falou o tempo todo comigo e só pediu que eu fosse na segunda-feira. Não me deu detalhes nenhum. Eu conversava, eu brigava, eu expunha a situação, que não era assim, que ele tinha que me dar algum documento comprovando que ele só insistia, vem a segunda, vem a segunda, vem a segunda, só isso que ele falava. Hoje, creio eu, que foi algo divino, porque para ter esse acesso lá de ser internado, só com encaminhamento, todos os exames, enfim, o protocolo de qualquer hospital médico. E lá ainda tem dificuldade nesse acesso. E foi dessa maneira que aconteceu. E eu até hoje não sei quem era aquele homem que só dizia: vem a segunda, vem a segunda. Aí meu pai ficou lá até o último dia. E foi um dos primeiros que eu hoje lembro. Esse teve interferência divina, foi esse.